Palavra de saudação da Igreja Presbiteriana de Tambaú, que já foi mencionada, e que é uma igreja caçula desta, porque nós estamos completando nesse ano 25 anos de existência, diante dos 71 anos da Igreja Presbiteriana de Torrelândia. Certamente somos a caçulinha aqui do nosso campo presbiterial e sinodal. Quero trazer também, em nome do Sínodo da Paraíba, que eu tenho a alegria de presidir, uma saudação de todas as igrejas, reverendo José Alves e Conselho da Igreja, e nossos presbitérios, saudando a Igreja Presbiteriana de Torrelândia nos seus 71 anos, a serviço do Senhor. Eu gostei muito dessa frase que diz: 71 anos servindo ao Senhor da glória, para a glória do Senhor. E é isso que faz dessa igreja um referencial para todos nós. De vez em quando alguém diz assim, aqui na IPT, eu digo, não, IPT é a Igreja Presbiteriana de Torrelândia, aqui é IP Tambaú, nós chegamos depois, o IPT já estava registrado no INPE, a marca registrada da Igreja Presbiteriana de Torrelândia. Quero agradecer pela alegria também do convite honroso, nesses 71 anos, de rever alguns queridos irmãos e amigos, quando nós éramos apenas um presbitério e apenas um sínodo, e na época éramos sínodo Paraíba, Rio Grande do Norte. Eu era um jovem convertido e o primeiro palestrante de um retiro da mocidade sinodal naquela época foi o reverendo Zé Alves, e com ele o reverendo Adalto Lins. Então a nossa história converge em muitos instantes, em muitos momentos, e eu quero agradecer a Deus, reverendo Zé Alves, pela sua vida, pelo ministério que o senhor tem desenvolvido nessa igreja e por todo o conselho, queridos irmãos que estão aqui labutando na obra do Senhor. Que Deus os abençoe, que esses 71 anos não cheguem aos 72 anos, porque eu quero que Jesus volte antes. Você também? Amém? Amém. Assim, mas se Jesus não voltar, que chegue aos 72, aos 73 e assim por diante. Eu sei que eu fiz um suspensezinho, você ficou até com receio de que eu não estivesse desejando coisas boas para a igreja, mas é porque a gente está na iminência de Jesus voltar. Então é bom quando a gente pensa, por exemplo, lá no nosso caso em Tambaú, que a gente não vai chegar aos 26 anos, porque Jesus vai voltar antes, e se Ele voltar a qualquer momento será glorioso, certamente. Queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 14, onde nós vamos ler a partir do verso 21. Atos, capítulo 14, a partir do verso 21, nós vamos ler até o versículo 28. Eu vou ler na versão Nova Almeida atualizada, talvez tenha uma diferençazinha com a versão que você vai ver projetada, mas o sentido é o mesmo. Eu tenho usado essa versão mais recentemente e tem sido muito gratificante para mim. Mas antes que eu leia o texto, eu estava poucos minutos antes do culto começar, conversando com o presbítero Ronaldo, que é engenheiro e também faz parte do seu trabalho em avaliações de imóveis, inclusive para a Caixa Econômica Federal. Eu perguntava a Ronaldo, quando é que uma obra está pronta, concluída, do ponto de vista técnico, do ponto de vista legal, que você pode dizer aqui, está aqui a chave, pode morar. E ele rapidamente, como todos podem imaginar, disse, quando sair o habite-se. O habite-se é pode morar. A obra já foi construída, já foi revisada, atende a todas as normas técnicas, atende à legislação e alguém pode simplesmente entrar e morar. Não significa que não tenha uma torneirazinha que precise ajustar, não significa dizer que, eventualmente, um fio solto não precisa ser ligado, está pronto, mas ainda não está pronto. A obra da igreja está pronta, mas ainda tem alguns ajustes a fazer. E esse texto da palavra de Deus, que nós vamos ler, mostra um momento da história, é um verdadeiro retrato, uma fotografia de um momento da igreja em que estava pronto, a obra havia sido completa, mas ainda havia ajustes a fazer. E certamente para uma igreja que está completando 71 anos, que tem uma folha de serviços prestados para o reino de Deus nessa cidade e em outros lugares do mundo, esta obra está pronta, mas ainda tem ajustes a fazer. Se assim acontece com essa igreja com 71 anos, com a igreja de Tambaú com 25, e também com as igrejas mais antigas do nosso país.
porque a obra está pronta, mas ainda sempre há ajustes a fazer. Leia comigo a palavra de Deus e você entenderá melhor à medida que nós formos fazendo a exposição da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 14, verso 21. Estou vendo que os irmãos já ajustaram ali a versão, foram rápidos e ágeis ali. Diz assim a palavra de Deus: e tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. E tendo promovido e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, e depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Feito isso, atravessaram a Pisídia, Paulo e Barnabé se dirigindo à Panfília, e tendo anunciado a palavra em Perge, foram para Atália, e dali navegaram para Antioquia, da Síria, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. E quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como tinha aberto a porta aos gentios, a porta da fé aos gentios. E ali permaneceram muito tempo com os discípulos. Eu chamo a sua atenção para esta frase: onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos rogar a Deus a sua iluminação para que o entendimento da palavra venha à nossa mente. Não seja simplesmente um exercício intelectual da nossa mente, mas o Espírito nos conduza à mensagem que Ele tem para nós nesta noite. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, nós louvamos e te adoramos por estar aqui na tua presença, junto com o teu povo, te adorando em espírito e em verdade. O Senhor nos reuniu, nos convocou nesta noite, porque certamente como povo da aliança, nós queremos dar-te o primeiro dia de cada semana, as primícias dessa semana que se inicia. E no dia do Senhor, nesse ajuntamento solene, estamos aqui como povo do Senhor para te adorar, para te bendizer, mas também para ouvir a tua voz. E por isso pedimos, ó Pai, que o mesmo Espírito que inspirou esta palavra que acabamos de ler, seja o Espírito que ilumine a nossa mente, abra o nosso entendimento, dilate a nossa percepção da mensagem que o Senhor tem para nós nesse texto. Fala conosco, Senhor, para que possamos voltar para nossa casa encorajados, abençoados, crendo mais na tua palavra e em ti, e confiados de que a obra do Senhor na nossa vida, por um lado, já está concluída, por outro lado, ainda está sendo ajustada para a glória do teu nome. É assim que nós te oramos e te pedimos, e a ti damos glória, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, nós estamos no final, nesse texto, da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e de seu companheiro, fiel companheiro Barnabé. Se você se recorda, eles eram pastores da igreja presbiteriana de Antioquia da Síria, a primeira igreja multicultural do Novo Testamento, a igreja de perseguição que se abateu após a morte do diácono evangelista Estevão. O texto diz que ali os cristãos se dispersaram e começaram a subir para o norte de Israel até chegar à Síria. E no caminho eles pregavam o evangelho, tanto para judeus como para gentios. E se formou em Antioquia da Síria uma igreja que tinha, inclusive na sua equipe pastoral, pessoas de várias etnias, alguns gentios convertidos, alguns judeus convertidos. A lista está em Atos capítulo 13, do verso 1 ao verso 3. E lá diz que eles estavam já servindo a Deus, e num determinado momento, quando eles estavam orando, diz o texto que o Espírito de Deus falou, dizendo assim: separai-me
separai-me Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Naquele momento começava a última etapa do cumprimento no livro de Atos dos Apóstolos, daquilo que está escrito em Atos 1:8, quando é dito: recebereis poder ao descer sobre vós o meu Espírito, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Naquela época, Jerusalém já tinha sido alcançada, a Judeia também, a Samaria também. É verdade que em Atos capítulo 10, a casa de Cornélio, um homem oficial do Império Romano, também havia sido alcançado, mas não de maneira massiva. Não muitos, e é agora, em Atos capítulo 13, que Deus chama Paulo e Barnabé para a obra que ele havia comissionado que eles fizessem. Se você prestou atenção ao texto que eu li, diz no texto, quando termina essa primeira viagem, que essa obra havia sido completada. É a mesma palavra e é o mesmo sentido. Um ciclo havia se fechado. Em Atos capítulo 13, Deus chama, capacita e comissiona Paulo e Barnabé para a obra que os tinha chamado. E agora eles mesmos, diz o texto, pela escrita de Lucas, o escritor de Atos, que a obra havia concluído. Obviamente que depois dessa primeira viagem missionária, houve outras viagens missionárias e a obra de Deus não parou desde então. Tanto é que chegou até nós. E hoje estamos comemorando 71 anos de uma igreja cuja obra é a mesma obra que Paulo e Barnabé certamente começaram. Por um lado, então, a obra estava completa. Por outro lado, a obra chega até nós. E diz o texto que chegará até o dia da volta do Senhor Jesus Cristo. No entanto, quando a gente olha no texto, a gente percebe que algumas coisas precisam estar prontas para que o ápice, vamos assim usar essa metáfora, desta obra seja emitido. O que faz Lucas, portanto, dizer para a obra que eles tinham sido comissionados e que agora já havia sido completa. Se você olhar o texto, você vai entender. Diz o texto que eles tinham anunciado o evangelho naquela cidade. A cidade é a cidade de Derbe. Paulo planta 4 igrejas na região da Ásia Menor, atual Turquia. Ele planta a igreja de Antioquia da Pisídia, de Icônio, de Listra e de Derbe. Derbe é a última no ciclo que Paulo prega, e Barnabé. Em cada uma delas, Paulo usa uma espécie de estratégia missionária. Ele começa com seus irmãos judeus, vai à sinagoga e prega que o Messias havia chegado, havia sido morto pelas autoridades de Israel, mas havia ressuscitado. E em nome desse Messias ressurreto, ele agora dizia que as promessas tinham sido cumpridas. E convidava os seus irmãos judeus a aceitarem Jesus o Nazareno como o Messias esperado. Em alguns momentos ele era bem recebido, houve judeus convertidos, mas em outros ele era escorraçado das sinagogas e tinha que ir para os gentios. E lá para os gentios, que não conheciam nada acerca do Messias, a mesma mensagem era, no entanto, pregada com uma abordagem diferente. E porque a multiforme graça de Deus alcança tanto judeus como gentios também tinham se convertido. Então se criou, a partir de Antioquia da Pisídia, veja que nós estamos falando de 2 Antioquias, a Antioquia da Síria é de onde eles partem, a Antioquia da Pisídia, uma outra região, é onde eles começam a obra. E a partir dali vem Icônio, depois Listra, e aí eles chegam em Derbe. Por isso que o texto diz que, tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, Paulo e Barnabé começaram a fazer o caminho de retorno. Veja aí novamente, no verso 21, fala de Listra, de Icônio e de Antioquia. Em outras palavras, eles tinham ido numa reta e começado a pregar Antioquia, Icônio, Listra e Derbe. E quando chega lá em Derbe, eles vão voltando e reafirmando a mensagem. E o texto diz que eles fazem isso de 2 maneiras. Primeiro, anunciando o evangelho, veja aí no verso 21, e em segundo, fazendo muitos discípulos. A primeira verdade de uma obra para ser completa numa igreja é que ela não pode prescindir, ela não pode dispensar a ação
evangelística e discipuladora da igreja. Igreja é igreja quando evangeliza. Igreja é igreja quando faz discípulos. Lembre que foi essa a grande comissão. Jesus diz: ide por todo o mundo e fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja pode fazer o que a grande maioria das instituições sociais pode fazer. Ela pode fazer caridade, ela pode fazer obras de misericórdia, ela pode ser a voz profética para o Estado, mostrando o caminho correto daqueles que devem temer a Deus para governar bem. A igreja pode fazer muitas coisas, mas nem tudo aquilo que os outros fazem, a igreja pode fazer. A igreja não é partido político, a igreja não é uma obra que fomenta desenvolvimento social e econômico per si, não é exatamente para isso que a igreja é. Mas, por outro lado, a igreja faz algo que nenhuma sociedade privada ou pública pode fazer. E é exatamente isso que é dito no texto: só a igreja prega o evangelho e só a igreja faz discípulos. É por isso que ela tem uma faceta institucional. Essa igreja tem um CNPJ, a minha igreja lá também o tem. Ela tem um nome, ela tem uma placa, ela é reconhecida como associação civil, ela tem que cumprir determinadas normas legais, mas ela não é somente isso. Ela é um organismo. Eu vi o reverendo José Alves mencionando famílias que estão na terceira, quarta, talvez quinta geração, que compõem os galhos, as folhas, as flores e os frutos daquelas primeiras sementes. Não é à toa que a igreja é comparada com videira. Essa igreja é um corpo. Ela tem órgãos diferentes que se articulam com as juntas debaixo de um cabeça que é Jesus Cristo. Essa igreja, ela cresce, se desenvolve e produz frutos, se multiplica e se reproduz quando ela prega o evangelho e ela faz muitos discípulos. Por isso que diz o texto que mesmo quando eles estavam voltando no mesmo caminho, eles não cessaram de anunciar o evangelho e fazer muitos discípulos. Nesse processo de anunciar o evangelho e fazer muitos discípulos, eles fazem uma série de ações. Veja que os verbos, a partir do versículo 22, estão no gerúndio. A gente aprende no português, é possível que tenha professores de português, então não vou ousar falar muito aqui de maneira técnica, mas nós aprendemos na língua portuguesa que um gerúndio é uma forma verbal que nos dá a ideia de como alguma coisa está sendo feita. O gerúndio é um modus operandi. Não é a ação em si, mas a ação que explica como as coisas estão sendo feitas. E veja, como é que essa igreja anunciava o evangelho, como é que essa igreja fazia muitos discípulos. A partir do verso 22 ela diz, primeiro, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Fortalecendo o ânimo dos discípulos era a maneira como a igreja evangelizava e fazia discípulos. Porque o fazer discípulos não é apenas um preenchimento de uma ficha de membro de uma igreja. Não é apenas a entrada. O batismo, que segue a profissão de fé, é o selo de uma nova vida, de uma nova caminhada. E nessa caminhada, em alguns momentos, o ânimo dos discípulos é arrefecido. Jesus já alerta, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E o que é que o discipulado faz? Ele fortalece o ânimo que eventualmente esteja enfraquecido. Por isso que nós somos revisitados, irmãos, pela mesma mensagem, muitas vezes ao longo da nossa caminhada com Deus. Paulo dizia assim, eu não me canso de repetir algumas coisas continuamente para vocês, porque é segurança para vocês. Firma os pés de vocês na rocha, faz com que vocês cresçam de maneira consistente na graça e no conhecimento do Senhor, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Diz o texto que também ele fazia discípulos, Paulo e Barnabé, exortando-os a permanecerem firmes na fé. Essa palavra exortação aí é a mesma palavra que dá origem ao apelídio que é dado a Barnabé. Como você deve saber, Barnabé não era o nome próprio de José. José era o nome próprio. Ele passou a ser conhecido como José Barnabé, porque diz o texto que ele encorajava,
ele consolava os irmãos. A palavra exortar não é apenas a ideia de dar bronca em alguém, mas de mostrar o erro, se eventualmente há erro, e confortar com a graça de Deus, dizendo que o irmão não desista e corrija. Por isso que é exortação. E quando não há erro a ser corrigido, a palavra exortação tem um sentido de fortalecimento. E era isso que esses irmãos precisavam. Por isso, Paulo e Barnabé continuavam fortalecendo, exortando-os a permanecerem firmes na fé. E, finalmente, nesse mesmo versículo, diz que eles mostravam que, através de muitas tribulações, importava entrar no reino de Deus. É muito comum a um novo convertido, e havia muitos novos convertidos, em Antioquia da Pisídia, em Icônio, Listra e Derbe. É normal que pessoas que começam na fé se sintam desencorajadas quando passam por lutas e tribulações. Lembre que quando Jesus conta a história da parábola do semeador, ele diz que havia 4 solos ali onde a semente, que era a palavra de Deus, era depositada. E um dos solos era aquele solo pedregoso, cheio de rochas. E diz o texto que o que acontecia naquele solo era que algumas vezes, por não ter areia, solo, para se arraigar aquela semente, e pelo sol causticante, aquela semente queimava antes de produzir vida. E Jesus, interpretando essa parábola, diz que é possível que alguém, debaixo das provações da vida, representada por aquele sol causticante, e ainda não tendo raízes profundas porque é novo na fé, desfaleça. E por isso que esse texto diz que eles exortavam a permanecerem firmes na fé e mostravam, com mais experiência e maturidade que eles tinham, que é por muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Portanto, eles estavam fazendo, na volta, o mesmo que tinham feito na ida. Mas há um diferencial na volta, e que está no versículo 23, e que tem algo muito importante para uma igreja presbiteriana como essa, que completa 71 anos de existência. Diz o texto que, na volta, enquanto eles faziam isso, que tinham feito na vinda, eles faziam algo que não tinham feito ainda na vinda, e que era o fechamento daquela obra. Diz que eles, promovendo em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. A igreja presbiteriana tem esse nome porque ela é uma igreja assentada sob o governo de presbíteros. Presbíteros são os anciãos da igreja, não necessariamente da idade, mas na maturidade espiritual. É a transliteração de uma palavra grega ancião, presbíteros. Portanto, numa igreja, o governo dessa igreja não está apenas sobre nós, pastores, que também somos presbíteros docentes, mas no colegiado de presbíteros, que a própria igreja escolhe. Veja que eles promovem a eleição, mas não dizem aqui, não é dito aqui, que é Paulo ou Barnabé que escolhe de maneira episcopal, única, os presbíteros de cada uma daquelas igrejas. Eles faziam aquilo que nós fazemos ainda hoje, certamente examinavam aquelas pessoas mais experientes, havia instruído aquelas pessoas, e apresentava aquelas pessoas à comunidade, e deixava que, assim como aconteceu desde Atos capítulo 6, quando houve a eleição dos primeiros diáconos, que a igreja manifestasse a vontade de Deus. E nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos tanto nisso que somos democratas, por um lado, porque a igreja de Jesus escolhe os seus oficiais, mas cremos no poder soberano do rei e cabeça da igreja, porque não cremos que ele está alheio a esse processo. Ele conduz esse processo. E isso é segurança para a igreja. Veja, eles já tinham ido e feito algumas coisas. Agora eles estavam voltando e repetindo essas coisas, mas tinha um detalhe. Um detalhe que não havia acontecido na primeira passada por Antioquia da Pisídia, por Icônio, por Listra e por Derbe, e que era a promoção da escolha dos presbíteros que haviam de liderar aquelas igrejas. Por que aquilo era necessário?
porque o apóstolo Paulo e Barnabé voltariam para Antioquia da Síria. E aquelas igrejas precisavam subsistir sem a presença física dos apóstolos. Alguns dizem que a primeira carta que Paulo escreve, a carta de Paulo aos Gálatas, foi dirigida de maneira circular a essas 4 igrejas que estavam na região chamada Galácia do Sul. E se você vai lá na história da maneira como Gálatas é escrito, você vai perceber que assim que aquelas igrejas tiveram a ausência física dos apóstolos, de Paulo e de Barnabé, elas enfrentaram uma grande perseguição, por um lado, do império insuflada por judeus que perseguiam aquelas igrejas, como perseguiram a igreja em Jerusalém, mas elas enfrentaram também um problema de dentro para fora, que era a compreensão equivocada que alguns que tinham vindo do judaísmo, que ainda não conseguiam entender que a fé cristã não dependia da circuncisão e do cumprimento das leis de Moisés. Esse grupo chegou a ser conhecido na história como judaizantes, ou o grupo de Cristo mais alguma coisa, como nós costumamos falar. Paulo então escreve a carta aos Gálatas, a essas igrejas, dizendo que Cristo basta, que a obra de Cristo é definitiva e que ninguém precisa fazer uma parada e se tornar judeu para depois se tornar cristão. Que o evangelho sempre foi, desde o tempo de Abraão, que foi chamado para ser luz para todas as nações, o Cristo tanto dos judeus como dos gentios. De modo que quem segurou aquelas igrejas no local, instruídos pela carta que Paulo escreve aos Gálatas, foram esses presbíteros. É possível que uma igreja presbiteriana não tenha pastor, e o presbitério designa um pastor para fazer os atos pastorais, atos que são exclusivos do ministro do evangelho. Mas é impossível que uma igreja presbiteriana não tenha presbíteros, porque o governo da igreja presbiteriana é assentado sobre os presbíteros, e por isso este é o diferencial. Eu diria que este é o ápice que faz com que aquela obra esteja concluída. Veja, eles tinham evangelizado, feito discípulos na vinda. Eles tinham evangelizado, reafirmado os discípulos na volta. Mas na vinda não é dito que a obra estava terminada. É na volta, quando é promovida a eleição dos presbíteros, que é dito que a obra para a qual eles foram comissionados tinham terminado. Veja aí, no verso 26, e dali navegaram para Antioquia, onde tinham sido recomendados à graça de Deus para a obra que agora tinham terminado. Não era apenas agora, no tempo cronológico, era agora na conclusão do processo. Porque eles tinham sido evangelizados, porque eles tinham sido discipulados, porque eles tinham sido reanimados, exortados, e porque em cada igreja agora havia oficiais presbíteros para cuidar do rebanho, instruídos pela carta apostólica e, em alguns momentos, por visitas que os apóstolos fizeram a posteriori. Queridos, quando nós vemos isso, nós entendemos porque, ao chegar em Antioquia, veja o verso 27, o apóstolo Paulo e Barnabé fazem um relato à igreja. Diz o texto, Lucas escrevendo, que quando eles chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram, e veja que observação interessante, eles relataram tudo o que haviam feito. É isso que está no texto? É isso que está no texto? Não. No texto é dito assim, e relataram tudo o que Deus havia feito com eles, e como Deus tinha aberto aos gentios a porta da fé. Eles entendiam que a obra da igreja era a obra de Deus por meio da igreja. Os teólogos costumam dizer que a Opus Dei, a obra de Deus, determina a Opus Ecclesiae. Eclesia, como você deve saber, é a igreja. A obra da igreja não é uma obra que ela decide fazer. A obra da igreja é a obra de Deus por meio da igreja. E todas as vezes que a igreja faz a obra de Deus, tem a bênção de Deus. Diz o texto que termina dizendo que eles louvavam a Deus por aquilo que havia acontecido e permaneceram muito tempo ali com os discípulos.
Você deve estar se perguntando, ok, pastor, eu entendi que o senhor trouxe um sermão, e eu me lembro do reverendo Valmir Soares, reverendo Zé Alves, que era o nosso professor de poimênica. Poimênica é teologia pastoral, a gente aprende a ser pastor também nessa disciplina, como fazer um ofício fúnebre, como se portar numa visita, e assim por diante. E em determinado momento, ele que hoje está com o Senhor, com aquele jeito dele, os que conheceram devem recordar o reverendo Valmir Soares, eu perguntei para ele no seminário ainda, reverendo, o que é que a gente prega no aniversário de uma igreja quando convidam a gente? E todas as vezes, reverendo Zé Alves, que eu vou pregar em algum aniversário da igreja, eu me lembro dessa história. Porque o que é que você imaginaria? Vamos exaltar a história da igreja, e é importante exaltar, o reverendo colocou inclusive no boletim para que honrem os primeiros e aqueles que começaram e aqueles que ainda hoje estão aqui. É importante a gente falar, como eu estou falando agora, para que a igreja possa entender a sua obra como o corpo de Cristo. Mas aí o reverendo Soares, Valmir Soares, disse assim, meu filho, quando você for pregar no aniversário de uma igreja, não pregue para as paredes, nem para as colunas, nem para as vigas. Pregue para o povo. Então, pensando nisso, você deve estar se perguntando, eu sei, ok, pastor, mas e o que é que tem essa obra da igreja a ver comigo? Ah, querido, você lembra daquela passagem da palavra de Deus, quando o apóstolo Paulo diz assim, eu tenho por certo que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. A obra da igreja não existe se não houver obra de Deus completa na vida de cada um dos irmãos que se congregam nessa igreja. O somatório da obra de Deus na vida de cada um de nós é o que dá o resultado da obra da igreja em 71 anos de história da igreja presbiteriana de Torrelândia. E do mesmo jeito que na igreja de Cristo é preciso que a igreja evangelize e discipule, na obra de Deus em nossa vida, é preciso que nós continuamente preguemos o evangelho a nós mesmos e nos submetamos ao discipulado de Jesus. Porque uma igreja é evangelística e discipuladora, tanto quanto cada um dos seus membros compreender essa verdade. Eu sei que talvez para você, alguém lhe disse que evangelizar é uma vez só, e ser evangelizado também só precisa ser evangelizado uma só vez, para que você compreenda o que é arrependimento dos seus pecados e confiança em Jesus Cristo. Mas eu me recordo de um irmão amado que está já com o Senhor, o reverendo Tim Keller, quando ele disse que nós precisamos pregar o evangelho para nós mesmos e muitas vezes e continuamente. Porque continuamente somos tentados, depois de crer em Cristo, que podemos viver a nossa vida cristã à custa das nossas próprias forças. Parece que crer em Cristo, arrepender-se dos nossos pecados, só precisa para ganhar o voucher para a salvação. Mas para a santificação é com o nosso próprio esforço, com a nossa própria força. Lê do engano. A palavra de Deus diz que é Deus que opera em nós tanto querer como realizar. Mesmo que Ele nos mande desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, nós nos dispomos a isso, mas quem opera em nós a obra de Deus para ser concluída, de tal maneira que cheguemos à plenitude do conhecimento de Cristo, à perfeita varonilidade de Cristo, à estatura de Jesus Cristo, nos tornando semelhantes a Ele, esta obra do Espírito Santo. E o Espírito Santo age tanto quanto eu continuamente escuto que preciso me arrepender dos meus pecados e confiar na graça de Deus para o perdão e para a continuidade da vida cristã. Por isso, que a obra de Deus numa igreja como essa está completa, mas ainda está sendo aperfeiçoada. E a obra de Deus na minha vida e na sua vida está completa em Cristo, mas ela ainda precisa ser aperfeiçoada. E é preciso, nesse aperfeiçoamento, lembrar que nós precisamos nos evangelizar e evangelizar uns aos outros, falando sobre o arrependimento dos nossos pecados e a fé em Cristo. E precisamos ser discípulos e discipular uns aos outros para nos tornarmos em conformidade com Cristo. O meu desejo é que nesses 71 anos, toda a base que essa igreja recebeu e tem recebido ainda hoje, seja continuamente e fielmente renovada nas próximas gerações, para que essa igreja
se completar 72, se Jesus Cristo não voltar antes, lembra, é só uma brincadeirinha, não fique temeroso. Quem sabe Deus nos dá mais um ano de aniversário da igreja de Torrelândia, mas você há de concordar comigo, se Ele não der, vai ser muito melhor. Mas se Ele der, que nesse próximo ano, até chegar aos 72 anos, nós estejamos nos evangelizando e discipulando uns aos outros, lembrando do arrependimento em Cristo, da fé em Jesus Cristo, e por causa disso, completando a obra que por um lado está completa, por outro lado, precisa estar sempre sendo aperfeiçoada. A palavra de Deus nos diz que, por isso, aos obreiros dessa igreja, aos oficiais dessa igreja, aos crentes mais maduros dessa igreja, a palavra que Deus nos dá é aquela que se encontra na carta de Paulo aos Coríntios. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vão. Que Deus os abençoe e os guarde. Feliz aniversário, 71 anos da Igreja Presbiteriana de Torrelândia. Que o Senhor firme os seus passos e que a obra se complete cada vez mais e a cada dia. Que Deus os abençoe. Amém.